Você consegue imaginar uma tristeza tão profunda que faça que Jesus de Nazaré chore no meio de uma festa? Vamos aprender sobre isso hoje. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e nesse momento o Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 41. Vamos aqui recapitular rapidinho para a gente só se situar na história. Lucas, já sabemos, o evangelista, não era apóstolo, não era judeu, ele era um homem de fala grega que pesquisou para compor esse evangelho, escreveu o evangelho em grego e nos deixou essa história também, a história de Atos, né? E aí ele conta a história de Jesus a partir de uma extensa pesquisa e contou que num certo ponto Jesus estava lá no norte do país, na Galileia, e aí anunciou que ele ia para o sul, para Jerusalém, para morrer lá. E começa uma grande viagem. Mas a viagem não é linear. Ele manda um grupo de discípulos na frente, 70, para preparar o povo para receber a mensagem, e ele vai viajando pelo país, passa perto lá de Jerusalém, volta para o norte, caminha, vai até Jericó, né, lá embaixo, uma cidade bem baixinha, e aí vai para Jerusalém. E aí o pessoal faz uma festa, né? Tanto a multidão de discípulos, quanto a multidão geral fazem aquela festa, está chegando Jesus, está chegando o rei. E aí no meio disso, ele está descendo do Monte das Oliveiras, né, que é ali pertinho, e aí ele vê a cidade assim, e aí ele chora. Ele chora com um lamento e ele fala assim, quantas vezes, né, que o Senhor tentou salvar Jerusalém. E aqui no Evangelho de Lucas as palavras textuais são, se você compreendesse neste dia, sim, você também, o que traz a paz. Jerusalém não estava entendendo, as pessoas não estavam entendendo quem era Jesus. Tanto que muita gente da multidão, ali uns dias depois, já estaria lá gritando, crucifica, crucifica, né? Então, não compreendiam que estava chegando a paz. Mas agora está oculto aos seus olhos. Que tristeza é que muita gente hoje não está compreendendo. Quanta gente hoje que tem isso aqui, ó, Bíblia. Quanta gente hoje que vai a uma comunidade cristã, a um local, chame de igreja, chame de templo, de salão, o que for, e não recebe Jesus no seu coração e não compreende a chegada do Salvador. Quanta gente que está como esses aqui, Jerusalém. Tem gente hoje indo visitar Jerusalém, mas não recebe Jesus no coração. Não deixa ele movimentar a sua vida. Vai lá, tira foto, batiza no Jordão, vai de novo, vai todo ano. Mas relação com Jesus não está acontecendo. E o Senhor olhou para aquela cidade, né? Chorou. Virão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você, rodearão e cercarão de todos os lados. Isso aconteceu, né? Depois Roma invadiu, arrasou a cidade. Também lançarão por terra você e seus filhos, quer dizer, o povo da cidade, né? Vai ser lançado por terra, como foram. Não deixarão pedra sobre pedra porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então Jerusalém perdeu a oportunidade de se converter, de se transformar. E isso aqui, só para ele dar um pouquinho de esclarecimento histórico, tá? O que aconteceu no ano 70, quando a cidade foi arrasada, e no ano 135, onde o que sobrou foi completamente desmontado, tem gente que pensa assim, né, Deus estava com raiva e atacou as pessoas. Não. As pessoas cavaram o próprio buraco, porque elas rejeitaram Jesus e abraçaram qualquer um que se dissesse o Messias. O que aconteceu em 185, por exemplo, né, foi um homem que se dizia o Messias. E ele provocou uma revolta. E essa revolta provocou uma guerra. E essa guerra provocou o extermínio de famílias inteiras e a destruição de cidades. A maneira como Roma veio sobre a terra de Israel no ano 185, depois dessa revolta, foi arrasadora. E por quê? Porque eles estavam seguindo um falso Messias. E por que faziam isso? Porque não seguiram o Messias. No ano 70, tem relatos da época da guerra, do cerco a Jerusalém, que a coisa chegou num ponto. Os judeus estavam se matando dentro da cidade, numa guerrilha, numa guerra civil, que o invasor romano clamou lá fora das muralhas ao céu, aos seus deuses, que fossem testemunha, que não era ele que estava fazendo aquilo, eram os judeus. Porque todo dia eles lançavam os cadáveres das vítimas pela muralha. De
tal forma que eles estavam se matando lá dentro. Muita gente que morreu no cerco dos anos 70 não morreu pela espada romana. Morreu cruelmente assassinado dentro da cidade por compatriotas seus. Por quê? Porque essas pessoas, em vez de seguirem Jesus, seguiam os seus próprios instintos. E o instinto humano, ele é terrível. Ele é terrível. Quando o homem se larga à sua própria mente, ao seu próprio coração, a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso. E foi isso que aconteceu. E o Senhor Jesus sabia disso. Então ele chorou e ele lamentou, porque Jerusalém estava escolhendo esse caminho, as pessoas estavam escolhendo esse caminho. Então, o Senhor entrou no templo, porque ele entrou em Jerusalém e resolveu se dirigir ao ponto central da cidade, ao ápice, o templo, o ponto onde o céu toca a terra, o lugar onde Deus deveria ser adorado. E o Senhor chegou lá e tinha o que estava acontecendo lá? Um comércio. Nós temos que entender o problema desse comércio. O problema não era em si o comércio, é o que eles faziam. Vou explicar. Dentro do sistema sacrificial judaico, dentro do templo tem um altar onde só os sacerdotes podem oferecer sacrifícios e aí as pessoas vão lá oferecer os seus sacrifícios. Pode ser cereais, a lei prescreve, né? Cereal, pode ser um animal. Só que o animal e o cereal não pode ser qualquer um. Tem que estar bonitinho, tem toda uma prescrição da lei. E era complicado viajar com isso tudo. Então era comum que as pessoas trouxessem dinheiro, chegassem em Jerusalém para comprar esses animais ou esses cereais e oferecer. Aí o que estava rolando? O pessoal do templo, uma corrupção total. Essa época é tão ruim, gente, que na história judaica, tá? Não olha nem para a história do cristianismo, pega a história judaica. Eles falam que foi um período negro na história, um período terrível, de trevas mesmo, porque os sacerdotes estavam completamente corrompidos. Então, funcionava o seguinte, a pessoa ia lá, comprava um animal e vinha para o templo. Aí o sacerdote olhava assim, esse animal não atende às normas da lei. Porque eu estou dizendo. E aí a pessoa não podia sacrificar. Como é que ela fazia? Se você for ali, ó, na lojinha do fulano, o animal que ele tem lá eu já vi, tá limpo. Aí a pessoa ia lá, ter que comprar, o animal dela não servia, então ela tinha que vender o dela e ir lá comprar o do fulano. Quando chegava lá, o fulano não aceitava a moeda que a pessoa trazia. Não, aqui eu só vendo com moeda do templo. Eu não aceito moeda local comum. Aí tinha que ir no cambista, também no templo. Aí o cambista fazia uma taxa de câmbio exorbitante para arrancar dinheiro da pessoa. Então a pessoa já perdia dinheiro ali. Já perdeu dinheiro na venda do animal. Perdia dinheiro ali. E quando ia comprar o animal também era feito por um preço exorbitante. Tudo isso era uma espécie de uma máfia para arrancar dinheiro do povo. Então o pessoal nem levava mais animais, já levava dinheiro. Porque, chega lá, ninguém aceita meu bicho, tem que ser o bicho lá do sacerdote. Então, beleza, eu vou lá, compro deles, perdi um dinheiro fabuloso. E aí o pátio do templo, que era uma área para adorar a Deus, tá? Templo que eu falo, assim, não pense numa igreja grande, não, gente, pense num bairro, sabe? Lá dentro tinha o santuário, que aí sim só entrava sacerdote, né? Aí tinha o pátio ali maior, onde ficavam lá os homens de Israel adorando. Aí depois tinha um outro pátio, mais por fora, que era o pátio das mulheres de Israel. E depois tinha um pátio mais fora ainda, mais afastado, que era o pátio dos estrangeiros, que queriam se chegar a Deus. E aí a muralha. A área do pátio dos estrangeiros era só animal, era só bicho. Imagina você, um cidadão estrangeiro, vai até Israel para conhecer lá a adoração ao Deus verdadeiro. Você lá tentando orar, ou tentando aprender de alguém ensinando. E aí o pessoal gritando, fazendo câmbio, vendendo vaca, vendendo ovelha. E aí vaca passando, aí a vaca defeca, faz aquela sujeira, dá o cheiro. E isso é o seu ambiente de adoração, é o que sobrou para você. Era assim que estava o templo. Então quando Lucas escreve aqui que eles estavam vendendo, não é simplesmente um problema, não pense assim em de repente, na minha igreja lá, o pessoal fez uma barraquinha da pipoca para arrecadar uma... Não. Eles acabaram com o templo, acabaram com a adoração, para fazer uma roubalheira, para explorar o povo, para ganhar dinheiro. E é isso que estava acontecendo. Então, Jesus entrou lá e começou a expulsar essas pessoas. E ele falou, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Jesus pega 2 porções do Antigo Testamento e aplica ali. Porque Deus
se referiu pela boca do profeta, que a casa, o templo, seria a casa de oração para todos os povos. Então tem gente até que queria fazer, o judaísmo ainda quer fazer, né, uma religião exclusiva, né, só para o nosso povo. Não, para todos os povos, tanto que os estrangeiros eram recebidos, né? E curioso como isso reflete no cristianismo de hoje também, no pessoal que se fecha, né, e acha assim que eles possuem a Deus, né, a sua religião possui Deus. E isso é tão triste, você vê facções de cristãos se considerando assim os tais, né, que Deus está só com eles. E aí o Senhor fala que eles transformaram o templo num covil de ladrões. Também é curioso pensar nessa expressão de Jesus sobre muita coisa da cristandade atual. E o resto eu deixo com você. Todos os dias ele ensinava no templo. O templo era o local adequado para isso. E outra coisa, Jesus ele não estava se escondendo. Ele veio para cumprir seu ministério. E tinha gente lá sedenta pela palavra de Deus. As pessoas estavam indo para o templo para receber de Deus. Então o que Deus faz? Ele está lá, presente. Ele vai lá e ensina. Todos os dias o Senhor Jesus. Imagine um estrangeiro que viaja, vai para Jerusalém, chega lá aquela cena que eu descrevi agora, né? Fezes de animais, comércio. Aí chega Deus, né? Jesus, expulsa, limpa a área e volta todo dia para ensinar. É tudo que a pessoa queria. Ela pode agora não só adorar a Deus, mas ela pode ouvir o ensino puro e cristalino. Então, esse foi o ápice do templo, o momento. Qual foi o maior momento da história do templo? Foi esse. Esse foi o grande momento, onde o próprio Deus, feito em forma humana, feito gente, João escreveu, né? O verbo virou gente. Ele entrou no templo e começou a falar e ensinar todos os dias. Isso foi o ápice daquele lugar, foi o melhor momento na história do templo, foi o momento que Jesus estava lá ensinando. Só que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes do povo queriam matar Jesus. Aí é interessante isso, né? Eles queriam matar Jesus. Era só pegar. Ele estava lá, todo dia ele estava lá ensinando. Mas eles estavam com medo do povo, porque o povo estava fascinado por Jesus. Então eles tinham que fazer uma forma obscura. Eles iam ter que fazer uma trama, eles iam ter que fazer uma conspiração. Porque não tinha do que acusar Jesus. Não tinha crime nenhum acontecendo, não tinha blasfêmia. Eles queriam matar por ódio mesmo, aquela coisa de ódio, né? E aí o povo estava lá admirado. Como é que faz isso? Isso a gente vê mais adiante. E eu convido você a ler sua Bíblia e voltar na próxima para a gente acompanhar essa história, porque aqui o que a gente faz é exatamente isso, estudar a Bíblia. E você deve ter notado já que aqui eu não faço uma pregação. Eu quero um pouquinho do seu tempo, um minutinho só para explicar isso, tá? Uma pregação é quando a gente pega um texto e a partir de um texto, normalmente uma porção pequena, a gente gasta um tempo falando de aplicações na vida, né? Na vida prática. E o que eu faço aqui é lhe ajudar a olhar para o texto sagrado e entender o que o leitor original estava entendendo. Por isso é que eu explico lugar, costume, religião, política. A ideia é essa. Claro que acaba tendo alguma aplicação pessoal, mas o foco aqui é extrair conteúdo do texto sagrado. Esse é o foco. O foco aqui não é apresentar um conteúdo de vida prática, né? Mas extrair conteúdo do texto sagrado. E se você quer estudar a Bíblia, é isso que eu estou fazendo aqui, lhe ajudando. Tem até um vídeo aqui no canal sobre como estudar a Bíblia sozinho, tá? Método de estudar a Bíblia. Mas, se você quiser acompanhar aqui passo a passo, eu vou fazendo esse estudo, né? Toda semana eu estou aqui, de volta, apresentando um pouquinho mais. Até lá!